Você pode rasgar o seu coração ao Rei dos Reis essa noite. Faça barulho a Ele. Exalte o nome do Senhor. Ele é o único Rei, o único Deus. Diga o quanto Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Quero convidar o Israel, por favor, vem cá. Quero convidar o Denis e a Bruna. Cris, por favor. Sua esposa veio, Israel? Veio? Convida ela também para subir. Vem cá. Bom, nós vamos começar mais um Young Chat com o tema graça. Quem viu o banner essa semana aí? Qual é a graça? Nós vamos aprender um pouco sobre a graça do Senhor. E eu quero que você, Mateus, se puder deixar um microfone, pegar 2 sem fio e deixar um para a galera. Eu quero que vocês perguntem muito. Eu quero que vocês interajam muito. Eu quero que qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei e pronto. É papo 10. Vamos lá? Nós vamos começar. Quero fazer uma oração já de imediato para que Deus venha falar conosco, venha nos ensinar nesta noite. Amém? Quem veio aqui para aprender do Senhor, diga amém. Quem veio aqui para aprender do Senhor, diga amém. Pai querido, fala conosco. Nos orienta, nos ensina, nos capacita, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, aleluia. Bom, eu não estou enxergando ninguém, para que fique claro, daí a gente não precisa nem ficar com vergonha, né? Está todo mundo escuro aí. Nós vamos falar de um assunto que é a graça de Deus. Pode ficar com você. Que é um tema que muitas pessoas falam nas igrejas, mas na verdade pouco se entende e se vive dentro da graça. Estava conversando com algumas pessoas antes de começar. Deixa eu só pôr aqui para não fechar a minha tela. Legal. Estava conversando com algumas pessoas e nós somos condicionados como seres humanos, né? Nós somos criados para ser um ser competitivo, para ser um ser que recebe recompensa pelo que faz. Então, nós seres humanos temos dificuldades de entender a graça, porque a graça não tem nada a ver com meritocracia. A graça tem a ver com coisas diferentes daquilo que a gente, desde que nasceu, aprende e vive no nosso cotidiano, né? Então, antes de nós começarmos a tratar, quero apresentar Israel, da congregação lá do Jardim São Francisco. Seja bem-vindo. Como você chama?
Luana, seja bem-vinda, a esposa do Rafael. Essa aqui é a Cris, que me aguenta. Essa aqui é a Bruna, que aguenta o Denis. E aquele ali é o Denis, que... I love you, baby. O Denis é o cara mais queridinho do Brasil. Não, é o Cooks, é o segundo, é verdade. O Cook é o primeiro. Bom, então, quero já, sem mais delongas, nós vamos estar pautado no que nós vamos conversar aqui nesta noite, em 2 textos da Palavra de Deus. Primeiro, Romanos capítulo 4, do 1 ao 16. Depois, em Mateus capítulo 20, do 1 ao 16 também. Então, Romanos capítulo 4, do 1 ao 16. Mateus capítulo 20, do 1 ao 16. Quero começar, Israel, quero que você fale um pouquinho da graça, quero que você se apresente aí, fala para a galera, e já dá uma boa-vinda aí, e vamos que vamos. Bom, Carlos, primeiro, obrigado pelo convite, boa noite a todos da mesa aqui, né? Boa noite a todo mundo aí, gente. Não sei se todo mundo me conhece, eu sou da congregação de São Francisco, e para mim é um prazer estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. A respeito da graça, Carlos, acho que você falou a parte mais interessante, estava até comentando com a Luana isso hoje. A graça é uma coisa simples de entender e difícil de aceitar. Porque a graça, ela é totalmente imerecida, ela é favor imerecido, vem do grego no sentido de favor, aquilo que a gente não merece. E a gente está muito acostumado a receber aquilo que teoricamente a gente mereceria. Esse texto que você vai ler daqui a pouco de Mateus, capítulo 20, vai mostrar isso muito claramente. A gente é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus e por um amor incondicional. Se Deus dependesse das nossas ações para a nossa salvação, então não seria graça, então seria uma ação, né? Eu acho que de uma maneira bem resumida, é isso. Luana, quer complementar alguma coisa? Denis, Bruna, primeiras damas. Pulando fora ali. Mas é isso mesmo, graça é favor imerecido, graça não vem por aquilo que a gente é capaz de fazer. E isso é uma coisa muito difícil da gente colocar na nossa cabeça. Porque por mais que a gente fala, graça não tem como a gente merecer. Mesmo assim, vira e mexe, a gente se pega tentando merecer. A gente se pega tentando fazer alguma coisa para que Deus olhe para a gente de uma maneira diferente. Ele está fazendo isso, ele merece tal coisa. Eu vejo que parece que é uma briga, né? Graça versus merecimento, né? Então, todas as vezes, eu fico pensando assim, eu vejo, eu até estava vendo um pastor falar sobre isso. Quem já percebeu que quando você ora mais, quando você jejua mais, você acha que você está mais cheio do Espírito Santo, que você está mais preparado para ser usado por Deus? Você acha que porque você orou mais naquela semana, você está mais pronto? Quem já viu isso acontecer? Já aconteceu com você isso aí? Levante sua mão, deixa eu ver. Porque é assim, a gente acha que porque a gente orou mais aquela semana, você está mais cheio do Espírito Santo, então você merece mais, você pode ser mais usado por Deus. E na verdade, tem muitas pessoas na Bíblia que foram usadas por Deus e que pouco tempo antes estava no pecado, né? Denis, o que você fala? Nós somos justificados pelo que nós fazemos? Tá, legal, deixa eu só falar uma coisa antes. É interessante dessa questão do combate com o merecimento, porque, queira ou não, é cultural. Tudo que a gente vem desde pequeno. Então, eu tenho minha filha, 7 anos, está aqui, em algum lugar embaixo de uma fumaça aqui, que eu não estou vendo. E na nossa criação, vocês também, né, tem filhos, o Israel ainda não, né? Logo, não estou brincando. Mas a gente já trata, nós crescemos debaixo de uma cultura de merecimento. É aquela coisa, né? Se você fizer isso, você vai ganhar tal coisa. Então, nós somos condicionados desde criança pelos nossos pais a merecermos as coisas. Se você obedecer, você vai ganhar tal coisa no fim do culto. Se você ficar quietinho o culto inteiro, você vai ganhar tal coisa. Então, assim, por isso que para nós, muitas vezes, é difícil compreender a questão da graça. Porque a vida toda nós crescemos aprendendo sobre merecimento. Você conquista as coisas merecendo. E aí chega Jesus e quebra todo o conceito. Por isso até que a Bíblia, no Novo Testamento, Paulo fala todo o tempo a respeito da mente de Cristo, renovação da nossa mente, porque são conceitos que nós trazemos, carregamos historicamente e
de maneira cultural que precisam ser quebrados para que o reino de Deus seja estabelecido dentro da nossa vida. Dentro do que você falou, só para que você entenda, na Bíblia, o livro que teologicamente é conhecido como livro da graça é Romanos. E é o livro que fala da renovação da mente. Porque se você não renovar a sua mente, se você não começar a entender diferente do que você sempre aprendeu, do que você sempre foi condicionado, você não entende a graça e você não vive a graça. E muitas pessoas, além disso, acham que a graça só tem a ver com a salvação. E a graça vai muito além da salvação. A graça serve para o cotidiano. A graça serve para você ir descobrindo coisas da graça que vai te levando a uma vida plena no Espírito, sem legalismo, sem a lei ficar condicionando você e cerceando você e proibindo você, né? Queria que você lesse, Bruna, lá de Romanos, você já está aberto aí, Romanos 4. Quero que vocês, ela vai fazer uma leitura um pouco extensa, mas que você entenda. E se você tiver uma pergunta, embora eu não estou vendo muito vocês aí, levante a sua mão aí que nós vamos, agora eu estou vendo. Se você tiver uma pergunta, você levante a sua mão aí que nós vamos parar na hora para responder a sua pergunta, ok? Quem entendeu aí diz amém. Beleza. Aí, agora eu estou vendo vocês. Aí, agora a gente vê. Do 1 ao 16, então, certo? Romanos, capítulo 4, versículo 1, a gente vai até o 16. Vamos lá, junto comigo aqui. Portanto, que diremos ao nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produzira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Quero que você reflita numa coisa e quero abrir. Abraão foi justificado pelas suas obras, pelo seu merecimento, ou foi justificado pela fé? Entenda que Abraão, ele não tinha nada de merecimento para ser escolhido o pai de todos. Mas Deus não estava vendo merecimento na escolha de Abraão. Mas Deus estava escolhendo Abraão
porque ele quis escolher Abraão. Não tinha nada de merecimento em Abraão para que ele pudesse ser escolhido. Está claro aqui, ó. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, Abraão não tinha nada que pudesse ser escolhido como o Martin do Evangelho do Antigo Testamento. O homem que, a partir dele, foi toda uma descendência, biblicamente se falando, criada. Não é verdade, Israel? A situação de Abraão mostra uma coisa interessante, Carlinhos, que, na verdade, as obras acabam sendo consequência de uma transformação de Deus e não o contrário. Tiago fala que a fé sem obras é morta, mas por quê? Se eu tenho um grande pecado, se eu tenho uma grande fraqueza, um grande sofrimento, e de repente Deus me transforma, o Espírito me regenera, eu enxergo aquilo que é verdadeiro, eu automaticamente tenho a consciência, sinto a necessidade de mudar. É o que Paulo fala. Paulo, ele fala que dos pecadores ele era o principal, né? E quando ele percebe a grandeza de Deus, através da experiência que ele teve com o Espírito Santo, ele sente a necessidade de, saindo do principal pecado, do principal pecador, seguir para o principal apóstolo, aquele que mais pregava o Evangelho, aquele que mais levava o Evangelho. Mas por quê? Porque primeiro ele foi chamado, primeiro ele foi escolhido. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Não houve nada em nós que fez com que Ele nos amasse. Cada um de nós está aqui porque Ele nos escolheu. Consequentemente, o Espírito Santo vai nos mudando e a gente vai melhorando. Tem quem ora mais, tem quem ora menos, tem quem lê mais a palavra, tem quem lê menos, à medida que o próprio Espírito vai transformando a nossa vida. Mas isso é um efeito, isso não é a causa da nossa salvação. É interessante o que o Israel disse, porque se você entende que a partir do momento que você foi escolhido, o Espírito Santo de Deus vai te moldando. Na verdade, quando você recebe a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e se arrepende dos seus pecados, você passa a ter a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus, ela passa a estar com você. Paulo escreve lá em Tito, só para que fique bem explícito aqui, Tito capítulo 2, 11, olha só, a graça ela ensina, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, a graça nos ensina a ter uma vida santa, a fugir das paixões mundanas, a ser piedoso, a ser benevolente, até pelo sentido da própria palavra, gratia, que vem do grego, benevolência, né? Então, a graça, né, Denis, ela é mais do que apenas a salvação. Na verdade, a graça salvadora encontra você e ela começa a ensinar você. Isso, perdão. É que a gente, normalmente, quando fala da graça, a gente só traz para o âmbito de salvação, para o cumprimento da lei, onde o homem não é justo para conseguir cumprir. E aí a gente encontra em Jesus o modelo perfeito, cumpriu toda a lei, quebra-se então a ótica de Deus para o homem em cima do pecado, ele passa a ver através de Jesus. E o que acontece é que muitas vezes, depois de salvos, nós nos acomodamos debaixo desse discurso preguiçoso, às vezes, da graça de simplesmente falar tudo. Eu vou trazer uma contradição, ok? Um paralelo nisso. Nós, a graça é o equilíbrio de tudo, porque ou nós lidamos diretamente com o pronto, estou salvo, e
para mim basta, ou a gente vai pelo outro lado que a gente cai no merecimento. E aí o equilíbrio que Paulo sempre coloca, principalmente em Romanos, nos capítulos 7, 8 e 9, ele traz para nós que, agora até perdi o raciocínio, desculpa, mas ele traz para nós que esse equilíbrio de nós entendemos o que nós somos em Cristo, e é baseado no que Deus enxerga em nós através de Cristo. E isso faz com que nós manifestemos a glória dele, tudo que ele fez por nós, devido ao amor, à gratidão, a tudo que nós vemos, o que ele fez por nós. Então vai muito mais de uma consciência daquilo que ele fez por nós, do que aquilo que nós entendemos que podemos retribuir a ele. Então a graça, além da salvação, ela traz um comportamento muito grande de gratidão e compreensão daquilo que Cristo fez por nós. Cris, o que é uma graça radical? Então, graça, ela é um favor, como a gente já disse, não merecido, né? Aqui, ó, de acordo com a Joyce Meyer, ela escreveu algo que eu achei muito interessante, que a graça é um poder de Deus vindo nos libertar e nos capacitar a fazer com facilidade aquilo que nós não conseguimos fazer com todo o nosso esforço. Então, às vezes a gente se esforça e acha que é por causa do nosso esforço que a gente vai conseguir alcançar essa graça, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não adianta a gente se esforçar para ter a graça, não é assim que nós vamos ter. E a graça, ela demonstra o amor de Deus por nós, né? Ela é um demonstrativo, um amor incondicional de Deus por nós. E a graça, ela vai muito além de misericórdia, que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Só que graça é além, é mais que misericórdia. Então, para ilustrar assim na parábola do samaritano na beira do caminho lá, para entender o que é misericórdia, o que seria a graça. O samaritano, para ele ter parado e cuidado daquele homem, foi a misericórdia de Deus na vida daquele homem. Então ele parou, ele cuidou. Só que a graça vai além. A graça fez com que ele levasse numa hospedagem e desse dinheiro para que cuidasse de tudo que ele precisasse. Então é algo além na parábola do filho pródigo mesmo. A misericórdia fez com que aquele pai recebesse aquele filho de volta. Mas a graça de Deus fez com que ele fizesse um banquete, que ele fizesse uma festa para receber aquele filho. Então a graça ela é muito além. Ela vai além de misericórdia. Na verdade, às vezes eu fico falando com Deus assim, e eu vejo que parece que a gente, às vezes, é mais juiz do que Deus. A gente quer, para nós, a gente quer misericórdia. Mas às vezes, quando as pessoas fazem alguma coisa para as pessoas, a gente quer justiça. E todas as vezes que eu penso nisso, e nesse momento agora, aqui faz uns 30 segundos atrás, eu estava querendo agir com justiça numa situação, na minha cabeça, né? Eu vou falar o que eu estava pensando. Cadê os hosts que entraram aqui? Agora há pouco tinha uns 200 hosts, e eu estou vendo uma meia dúzia sentada. Eu estava pensando aqui comigo assim, cadê esse povo? Né? Foi todo mundo embora. Eu estava querendo ser juiz dessa situação. Mas nós não somos juiz em nada. Nós somos servos, e servo serve. Mas não servir por serviço de obrigatoriedade, mas servir por amor àquele que nos amou primeiro. E a graça, ela ensina a gente a não agir como juiz, porque se nós formos agir como juiz, era para nós sermos condenados primeiro, pelas nossas transgressões. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou, e a graça abundante que veio sobre a nossa vida quando a gente se entregou e se arrependeu dos nossos pecados, ela faz diariamente com que a gente entenda que nós só estamos na condição de santos porque os nossos pecados foram perdoados. Porque senão, nós estávamos na condição de culpados. E isso é a graça, é entender que você era para ser culpado, mas por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia do Senhor, você, além de ser absolvido foi a misericórdia, você se tornou herdeiro de todas as promessas. Essa é a graça, é o que a Cris disse. Você ser perdoado é uma coisa,
Mas ser perdoado e voltar a ser herdeiro de tudo é graça. Não é verdade, Israel? É muito mais além, né? Que nem a Cris falou, que nem o Denis já tinha citado. Eu acho muito legal isso, pegando o paralelo que o Denis falou e depois que a Cris completou com a frase da Joyce Meyer, que a graça é o equilíbrio mesmo. Nós temos que fazer, mas nós temos que fazer porque Deus nos deu, não porque somos melhores. E essa frase da Joyce Meyer fala bem isso. Deus nos dá poder para fazer coisas que nós achávamos impossíveis, mas que Ele nos capacita. Ou seja, eu não sou salvo pelo que eu faço, mas eu tenho também que fazer. Né? Nem um extremo, nem o outro. E sobre o que você falou, Carlinhos, eu queria compartilhar um versículo com os irmãos que eu acho que fala muito disso, é inclusive uma base para a minha vida espiritual, que é Romanos 3, 23 e 24. Seguindo essa linha, Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando as pessoas às vezes se colocam numa posição de sentir juízo, e todos nós fazemos isso. Eu fui criado numa igreja, eu nasci no berço evangélico, então para mim era muito difícil quando eu via alguém do mundo vencer e eu não. Eu me sentia por muitos anos injustiçado, até que Deus foi me jogando na lama e eu fui entendendo. E quando eu me deparei com esse texto, isso mudou minha vida. Todos eram merecedores do inferno, todos eram merecedores da derrota. Mas quando Deus ele nos fortalece, porque a Bíblia fala que todos pecaram, não há ninguém que é justo. Quando Ele nos chama, e aí pela graça dEle a gente é justificado e a vida é transformada, a gente entende que só existem duas hierarquias, só existem, aliás, dois níveis hierárquicos em Deus: o dEle e o de todos os outros. Não existem três, não existem quatro. A gente como cristão, a gente acostuma a colocar níveis hierárquicos na igreja. Aliás, foi o grande erro da igreja católica, que depois Lutero conserta. E a própria igreja evangélica, com o passar dos anos, acabou trazendo um pouco isso de volta. Não existem níveis hierárquicos de importância cristã. Não existe alguém melhor ou pior porque ora mais, porque lê mais, porque conhece mais, porque canta melhor, porque faz uma obra, porque deixa de fazer. Nós somos nada se o Espírito Santo não trabalhar em nós. Agora, se Ele trabalhar, nós somos feitos filhos de Deus. Amém. Amém. Quero saber, tem perguntas? Deixa eu ver, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Deixa eu ver, ali ó, tem uma pergunta. Só não estou enxergando, agora melhorou. Por favor. Maicon. Boa noite, Fala, meu nome é Maicon. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a minha dúvida, que é: como nós devemos manifestar a graça para as pessoas que estão na liderança? Pegando o mesmo exemplo que o Carlinhos falou agora do host, a graça realmente é um pouco complicado de entender. Mais ou menos como eu falo, né? Como um pano na boca de vaca. Se deixar ela engole, se puxar, rasga. Porque o que você faz? Você está percebendo que os outros foram embora, deixa embora, não fala nada, beira a omissão, ou fala com eles ficam todos dodóizinhos e não vêm mais. Então, assim, eu acho que a gente é muito complacente. Eu peguei só um exemplo do Carlinhos para mostrar como é difícil, às vezes, a gente olhar para a graça dentro de casa. Porque a gente é muito bom quando a gente fala, não, pecador, a gente vai chegar neles, vamos falar de salvação, graça, uhul, beleza. Mas quando está no nosso quintal, parece que a gente fica um pouco perdido. Às vezes a gente ou é omisso, ou às vezes a gente pega no pé demais, a gente não consegue achar esse equilíbrio. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa questão aí. Obrigado. Posso abrir meu coração? Estou me sentindo assim agora, na boca da vaca. Você deixou eu mais na dúvida ainda. Eu não sei se eu falo para a galera, pô, vocês são liderança da igreja, vocês tinham que estar aqui, ou se eu oro, ou se eu amo eles. Fala assim, faz o que vocês... A gente fica na boca da vaca como líder, não é assim, Denis? Você que também é líder, né? Sim, como sim. que é a hora que a gente tem que exortar alguém, você fica preso na graça, mas como que você vai exortar alguém, né? Porque se nós falamos no amor, a graça é o amor de Deus manifestado em nós. Como que a gente faz isso? Aí entra até um pouco de questão de liderança, né? É meio pesado nisso, mas eu vou compartilhar algo que eu vi há 2 dias atrás do pastor da nossa igreja local, lá, a congregação, do pastor Antônio Eduardo, que é baseado em João 12, onde Maria quebra o vaso de alabastro e derrama a mirra aos pés de Jesus. E aí João relata que Judas comenta a respeito, o pessoal que é do Novo Mundo ouviu falar isso esses dias. Eu aprendi lá com o pastor e valeu a pena. E aí João comenta que Judas derramou
Perdão, Judas criticou que ela tinha derramado algo de valor muito, muito alto. Ele falou, ela poderia ter vendido isso daí e dado aos pobres, né, ajudado aos pobres. E aí João faz um comentário que como se ele ajudasse, se ele tivesse preocupação com os pobres, na verdade ele era um ladrão. Então, o pastor ele colocou um pensamento muito interessante. Ele falou assim, bom, se até João tinha, a Bru tá me ajudando que eu estou péssimo de sono hoje. Se até João sabia que Judas era um ladrão, era uma pessoa que não era digna, imagina Jesus. E mesmo assim, Jesus caminhou com Judas até o final, porque Jesus entendia o propósito que Judas tinha dentro do ministério dele. Então muitas vezes nós seremos contrariados em muitas das coisas que nós imaginamos como liderança de igreja ou até empresarial. Mas se você entender que todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm um propósito dentro daquilo, a vida dela tem um propósito dentro daquilo que Cristo entregou, a gente passa a ser um pouco mais tolerante com algumas coisas que nem sempre agradam a nós. Então, talvez a dica que eu daria assim, não mata nenhum host, mas o nosso modelo de execução, de serviço, vai atrair o olhar para que na próxima vez, essa atitude de misericórdia, essa atitude talvez de, mesmo que você me deixou, eu te amo, e eu confio que agora no próximo evento que nós teremos daqui 2 domingos, você vai servir como um bom host, como uma boa pessoa, ou diante da sua situação, Maicon, lá como liderança, você vai ver que nem sempre as pessoas vão te satisfazer, mas talvez o teu modelo de amor, de misericórdia, possa aproximar cada um deles do propósito de vida com Cristo neles. Então, acredito que a graça nesse sentido seria também um pouquinho de tolerância de nós líderes. Tá. A graça ela é longâmina, né? A palavra fala lá, 2 Pedro fala que Deus, ele é paciente, porque ele não quer que as pessoas se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, assim, ele dá 1 chance, 2 chances, 3 chances, 1000 chances para você. Porque no final ele crê no propósito dele para a sua vida. E assim a gente também tem que crer no propósito de Deus para a vida das pessoas. Quero bater um gancho sobre a graça e sobre os hosts. Você sabia que a graça também nos ensina a servir? Abre lá a sua Bíblia, você que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha só o que o apóstolo São Pedro escreve. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós precisamos entender que a graça de Deus nos ensina a servir. Servir com amor, administrando fielmente a graça através das nossas ações. Porque se a gente fala que nós somos filhos de Deus, mas nós não temos um espírito de servo, então a graça não está sendo manifestada em nós. Então tem alguma coisa errada, né? Posso Fala dar uma isso. base aqui também? Peraí, está no outra abertura. Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, aqui ele não destaca isso, mas é óbvio que nós recebemos Cristo Jesus pela graça, beleza? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Comecinho do 6 de novo. Assim como vocês receberam Jesus, portanto, continuem a viver nele. É mais ou menos assim, a graça, né, nesse sentido. Você recebeu, você foi salvo, agora a graça te condiciona a viver mais perto dele. Então, usa esse benefício para algo produtivo que vai fazer mudança de vida não só na tua, mas nas outras pessoas, que vai colaborar para um bem comum. Portanto, já que você recebeu, continue a viver. É um novo nível, vamos falar assim. Não é só receber, é viver nisso. O escritor aos Hebreus também fala
sobre se relacionar com a graça. Você tem que viver com ela, você tem que mais do que se relacionar, você precisa entender a graça. E é uma tarefa, olha, eu vou abrir para perguntas, mas olha o que o escritor aos Hebreus fala, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Ou seja, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça. Nós precisamos nos achegar e encontrar a graça, para que você se relacione com ela, para que você entenda ela. Mas a gente só consegue entender e ter essa graça se a gente se relacionar com Deus, né? Se a gente estreitar o nosso relacionamento com Ele. Se você não é íntimo de Deus, se Ele não é seu amigo, se Ele não é seu pai, se você tem Ele como um ser bem distante, Ele está lá em cima e você aqui, você não tem nada de intimidade com Ele, você nunca vai conseguir viver essa graça, sentir isso na sua vida. Não dá. Então você precisa ser íntimo de Deus. E isso é todos os dias, é relacionamento. Como você trata os seus pais, como você trata o seu amigo. Você tem que conhecer o Senhor a fundo mesmo. Ter relacionamento com Ele. Aí você vai conseguir entender e viver essa graça. Senão a gente não consegue mesmo. Eu estava, só para concluir, escutando o pastor Luciano Subirá esses dias, e ele disse uma frase muito interessante. Quando nos recusamos a servir, estamos recusando de fluir a graça de Deus. Olha que forte. Tem perguntas aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver, tem perguntas. Tem uma pergunta ali, ó, Mateus, na fileira do meio. O Mateus emagreceu com o preto, ó. E ele está de tênis Boa noite. novo. Boa noite. Bom, a minha pergunta é, por exemplo, como nós cristãos podemos transmitir a graça de Jesus através das nossas vidas para as pessoas? Boa pergunta. Quer responder, Israel? Em cima daquilo que você estava falando mesmo, servindo. A gente tem um erro na igreja, assim, que ficou conceituado. Dentro da igreja eu espiritualizo tudo. Eu oro, eu clamo, eu choro, eu me inspiro. Saiu daqui, eu não estaciono o carro no lugar certo, eu não obedeço meu pai, eu colo numa prova. Na hora que o meu patrão está olhando, eu trabalho de um jeito, na hora que o meu patrão não está olhando, eu trabalho de outro. Salvação e graça vem pela manifestação do nosso caráter em Cristo. A graça, ela transforma o nosso caráter, e esse caráter é externado para as pessoas, através das atitudes simples do dia a dia. Não sei se alguns já passaram por essa experiência aqui, mas eu tenho certeza que os irmãos aqui da frente, outros passaram. Você está do lado, alguém para, você é crente? Percebi que você é crente. Por quê? Você precisou falar da palavra? Você precisou pregar no culto, no lugar que você está? Não. Mas o fato de você ter respeito pelas pessoas conta. Uma coisa que é muito, às vezes, incomum, né? Tinha um professor na universidade que falava que cumprimentar pessoas de alto nível, do ponto de vista hierárquico, é sobrevivência. Cumprimentar pessoas das mais simples é ética. Ter ética de tratar os outros com educação. Isso manifesta a graça de Deus. Coisas simples, sem muito exagero. Fala, Denis. Bom demais. Tem um termo em inglês que hoje está sendo bem usado, que é o Be Kingdom. Seja o reino de Deus. Então, manifeste o reino de Deus. Uma dica boa é ler o capítulo 3 de Colossenses, que Paulo dá inúmeras dicas de como você mudar o teu comportamento para viver isso. E está dentro do capítulo 3 aí, Colossenses 3, o meu versículo favorito da Bíblia, Colossenses 3,17. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome de Jesus, do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, tudo que você fizer precisa glorificar o nome de Jesus.
vai dar graças a Deus por causa disso. Então, assim, tudo que você fizer precisa manifestar o reino. E as pessoas vão ver isso daí. Então, se você for uma ótima filha, uma ótima estudante, uma ótima vizinha, uma ótima pessoa que vai encontrar o outro ali perto do limeirão, caminhando, vai te olhar, vai no inglês, nas músicas, na internet. Se você for uma pessoa que manifesta o reino de Deus, não sendo crentez, né, usando linguagens crentez, mas sendo uma pessoa que é referência, aí você vai ver que as pessoas vão entender a graça de Deus, porque eles vão ver que algo diferente brilha em você, e talvez não faça sentido para ele. Falar, mas o Carlinhos, como explicar? E não tem como explicar, é a graça. Eu estava aqui meditando agora, quando Deus foi criar o homem, na reunião lá, e ele diz assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veio o pecado, separou o homem de Deus, deixou que o homem fosse imagem e semelhança de Deus, e ele se tornou criatura. Veio Jesus, morreu por nós, e nós voltamos a sermos filhos de Deus, crendo no nome dele. Entenda que todas as vezes que você se aproximar de Deus e fugir do pecado, você volta a ser imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos levar Jesus. E a única forma de você levar Jesus de verdade é quando você volta a ser imagem e semelhança dele. Porque daí você tem as ações e as atitudes dele, você tem a mente dele, o jeito que você pensa é como ele. Saia do pecado. Se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é o recompensador daquele que o busca. Aí você vai testemunhar de Jesus. Aí você vai fazer com que pessoas queiram se tornar como você, imagem e semelhança do Pai. Melhor forma de você levar Jesus para as pessoas é sendo como Ele. Você vai impactar pessoas sendo como Ele. Amém? Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Tem perguntas? Corajosos aí de plantão. Quanta gente com a mão levantada que eu não estou conseguindo enxergar. Tem alguma pergunta? Desse lado aqui não tem nenhuma pergunta hoje? Ah, tem uma lá, ó, por favor. Mateus, lá atrás, ó. Lá o Felipe. Xalamanaia. Ó, ele quer mostrar o tênis novo dele. Olha lá. Muito relevante isso aí, viu? Minha pergunta, assim, é até um pouco retórica. A graça é para todos ou para quem aceita Jesus Cristo? A segunda pergunta, quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo é salvo pelo quê, se não é pela graça? Israel, quer falar? Pegou pesado, né? Pegou, Você vê né? Coisa. Boa pergunta. Bom, qual o nome do irmão é? Felipe. Bom, Felipe, na minha visão, a gente aceita Jesus pela graça. A gente chega ao Evangelho pela graça, ela é anterior às nossas decisões. Aí você vai me perguntar por que alguns não são alcançados. Isso é um tema para uma outra discussão. Mas nós que somos alcançados, é porque anteriormente a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Né? Essa é a primeira coisa que eu queria citar. A segunda pergunta foi sobre... quem nunca ouviu falar de Jesus, né? Quem nunca ouviu falar de Jesus, Deus pode se manifestar de maneiras múltiplas. No Antigo Testamento, a gente percebe Jesus se manifestando em várias situações e ele não parecia como Jesus, mas ele era. Quer um exemplo? Gênesis 32, 28, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. Em Gênesis 32, 28, ele fala, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste sobre os homens. O anjo que Jacó estava lutando não era um anjo, era Jesus, manifestado no Antigo Testamento. Para Josué, quando ele aparece como príncipe do exército de Deus, era Jesus, manifestado no Antigo Testamento.
diferente daquela forma que nós estamos acostumados. Eu creio que Jesus se manifesta a todos, embora se manifeste a muitos de uma maneira diferente da qual a gente compreende. Ó, só para complementar sobre isso que você perguntou, a graça é para todos. Eu vou ler lá para você, ó, João capítulo 1, eu vou ler o 15 e depois o 16. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existe antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Todos nós recebemos da plenitude dele, graça sobre graça. Denis? Pode falar. Bruna? Fala aí. O Denis lembrou do texto que já foi lido aqui, né? Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ficou Todos claro aí, os Felipe? Felipe? É para todos. A graça se manifestou a todos os homens. A questão é, nós queremos usar a graça? Nós queremos conhecer da graça? Porque senão você recebe. É a mesma coisa de você receber alguma coisa e você não usa. Ela fica lá. Se você não usar a graça, se você não aprender dela, ela está lá. Efésios 2:8 diz que vocês são, bem conhecido esse texto, vocês são salvos pela graça, mas por meio da fé. Então, para que a graça se manifeste salvadora, é através da fé. Amém. Mais alguma pergunta? Tinha uma outra pergunta, eu vi mais uma pessoa levantando ali. Mateus, por favor. A luz. Obrigado, Danilo. Paz do Senhor, igreja, boa noite. Olha que voz bonita. Oh, uau! Se os irmãos me permitem acrescentar sobre a graça de Deus, em resposta ao irmão Felipe, a graça de Deus é tão linda, o amor de Deus é tão grande, que Jesus, após a sua morte, foi ao Hades pregar aqueles que antes foram rebeldes, na época lá de Noé. Ou seja, ele não foi lá no inferno jogar na cara deles, que eles não obedeceram a Deus na época do dilúvio. Sim, pregar é o amor de Deus, é a graça. Contudo, creio eu que pecamos muito mais agora na graça que na época da lei. As pessoas estão banalizando a graça. Então, temos que fazer nossa parte, obviamente. A pergunta é, o que vocês têm a dizer sobre aqueles que não fazem a sua parte e banalizam a divina graça de Deus? Foi bom você falar disso, porque eu queria comentar sobre isso. É isso aí. Sobre esse barateamento da graça, né? Tem um livro do Dietrich Bonhoeffer, acho que é isso mesmo, assim que fala, que é Discipulado. E nesse livro ele fala justamente sobre a graça barata, né, versus a graça preciosa. A gente gosta muito de falar o texto de Romanos 8, né, que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? O Dietrich Bonhoeffer fala que a graça barata é a graça sem arrependimento, é aquela graça que você não deixa o pecado, você acaba usando a graça como uma permissão para pecar, e a graça não é uma permissão para pecar. A graça barata é aquela que você diz, beleza, se eu errar, Deus vai me perdoar mesmo, é a graça. Agora, a graça preciosa é aquela graça que você entende que custou tudo. Ela é de graça para você, mas ela custou muito caro para Jesus. Então, quando você entende que a graça teve um preço de sangue, que Jesus sofreu uma morte por você, então você entende qual é o tamanho dessa graça, o quão preciosa ela é e o quanto você tem que preservá-la na sua vida. Então você passa, eu até separei aqui um trecho do livro, onde ele fala o seguinte: a graça preciosa é aquela graça que você, da parábola, né, que ele vende tudo que tem para comprar o campo por causa do tesouro.
Você entende a graça e você deixa tudo que você tem por causa dela. E você dá tudo de você por causa dela. E você serve a Deus com tudo que você tem. Você não se esforça no sentido de merecimento. Mas você ama tanto Jesus, é tão apaixonado por Ele, que você entende que você precisa agradar o coração de Jesus. Eu não quero machucar o meu amado, porque Ele deu tudo que Ele tinha por mim. É o que está faltando. Nós precisamos amar a Cristo de verdade. E eu quero, para a gente encerrar, que já é 9 horas, nós só tivemos um tempo curto, e eu quero propor, se você aceitar, quem aceita que a gente continue falando da graça semana que vem? Quem acha que a gente deve abordar outro assunto? Nós vamos falar um pouquinho mais da graça, porque a maioria venceu, Rafa. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, eu quero terminar, nós não lemos Mateus capítulo 20, do 1 ao 16. Você sabe que na madrugada de ontem para ontem, Deus falou muito forte comigo sobre esse texto de Mateus capítulo 20. Quero ler com vocês aqui. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Está aqui, ó. Preste atenção. Eu vou ler esse texto para a gente finalizar. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que é justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga o dia todo? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustasse tu comigo o salário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é mais lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Medita sobre esse texto na sua casa, nós já vamos terminar. Mas só para você entender, o que trabalhou 1 hora, recebeu igual o que trabalhou 12 horas. Soa justo isso para você? O cara que trabalhou 1 hora ganhou igual os caras que trabalharam 12 horas. Talvez isso não soa injusto para você? A questão é, o padrão de medida que a gente usa, talvez não seja semelhante como Deus usa. Talvez o que a gente pensa como justiça se afasta um pouco da graça. E quando isso acontece, nós precisamos começar a meditar se nós estamos perto ou afastado de Deus. Porque o nosso padrão de justiça, quando começa a ser muito diferente do de Deus,
é porque a gente não está firme na graça de Deus. A gente não entendeu a graça de Deus, porque a graça de Deus não é como a justiça que a gente pensa. Porque se fosse justiça, nenhum de nós aqui estaríamos aptos a ser salvos. Porque todos pecaram, como a Bruna disse, e destituídos estão da glória de Deus. Como o ladrão da cruz também, né? É. Às vezes a gente acha, ele pecou a vida toda, ele roubou, ele matou, não sei. Mas aí no último momento ali, Jesus salva ele. E às vezes a gente pode pensar, nossa, que injusto. Ele fez errado a vida toda e agora vai ser salvo. E a gente está aqui lutando e fazendo. Mas isso é a graça de Deus, é no último minuto mesmo. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a intenção do seu coração. Então, às vezes, a gente vive a vida toda achando que está na presença de Deus, só que o nosso coração está bem longe disso. E quando a gente se arrepende de verdade, como aquele ladrão se arrependeu, ele foi para a glória naquele momento mesmo, a Bíblia relata. Então, é bem isso. Eu queria ler só uma coisinha rapidinho, amor, pode? Aqui, ó, Max Lucado também define a graça como, ele fala assim, a graça de Deus não é uma chuva gentil, eliminando o problema. É um rio caudaloso e estrondoso, cuja correnteza derruba e o carrega até a presença de Deus. Então, quer dizer, não é aquela chuvinha, sabe aquela chuvinha fina, gostosa, não é isso. A graça de Deus é um tsunami mesmo na nossa vida que nos impulsiona até a presença de Deus. É algo que nos impulsiona e nos leva à presença de Deus. Vamos se colocar de pé. Vem todo mundo aqui. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite, para a gente ir embora. Olha bem no meu olho aqui. Sem a graça, a gente seria condenado pelas nossas transgressões e culpa, pelos nossos erros. Porque ninguém aqui vive sem pecar. Todos pecaram. Eu peco, você peca, nós pecamos. Todos pecaram. O que acontece é que a misericórdia do Senhor nos alcançou, Wendel. A misericórdia do Senhor alcançou você, alcançou a mim, nos alcançou. Ninguém aqui tem moral para falar e acusar e apontar e julgar, porque todos pecaram. Mas acontece uma coisa, que Deus nos amou primeiro. Deus amou você. Olha aqui, ó, Deus amou você. Tanto, que Jesus morre na cruz, para restaurar uma comunhão que havia sido quebrada por causa do pecado. Saiba que não importa a sua situação, importa o quanto você vai se entregar para Ele, mesmo com os seus pecados, mesmo com as suas culpas, porque é Ele que perdoa pecados. O mundo julga pecados, mas Jesus Cristo perdoa os pecados. Leve essa palavra, o mundo julga pecados, mas nós temos os nossos pecados perdoados por Cristo Jesus. Isso é a graça. É você saber que os seus pecados são perdoados quando você se arrepende genuinamente daquilo que você fez. Pai de amor, muito obrigado por hoje, Jesus. Que o Senhor possa continuar revelando aos corações de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Quero dar só 2 avisos. Nós vamos vender o ingresso do Fornalha até quinta-feira com a promoção de 3 ganha 1. Se você quiser fazer a sua inscrição, muito provavelmente nós estamos fazendo lá no fundo. Amém? Quem quiser fazer também a sua inscrição para o acampamento, vá lá no fundo, acampamento de adolescentes, nós estamos fazendo a inscrição. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo continue conosco agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Boa noite.